Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu vou ler na tradução Nova Almeida Atualizada, amém? Que os irmãos possam acompanhar a leitura do texto bíblico. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como quem impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhes respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Todos os dias nós somos confrontados por intermédio dela. Ela que direciona os nossos caminhos e é por meio dela que as nossas vidas são movidas. Deus, que o Senhor possa conceder a mim graça e sabedoria para expor fielmente as Escrituras, ó Deus. E que o teu Espírito Santo possa nos convencer e falar aos nossos corações. Não só para aqueles, ó Pai, que estão aqui presentes, ó Pai, nesse templo, mas aqueles que estão acompanhando de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E desde já, meu Deus, devolvemos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem: um Deus que nos encontra no caminho. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela traz histórias fascinantes. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio um texto das Escrituras, eu fico assim fascinado com tanta graça que nos é derramada por intermédio das Escrituras.
Outro dia eu estava lendo a história de Gideão lá no livro de Juízes. Teve um dia desse que eu estava lendo também o livro de Ruth, como Deus abençoou aquelas duas mulheres, sendo que delas nasceria Davi, e de Davi nasceria Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela traz em cada narrativa bíblica inúmeras verdades que continuam nos abençoando e nos edificando, mesmo que milhares de anos depois que tais relatos foram escritos. Em meu entendimento, a passagem bíblica que nós acabamos de ler é incrível. Que privilégio aqueles dois homens tiveram, aqueles dois discípulos, que em seu caminho o Senhor os encontrou. Sabe quem que é interessante? A graça de Deus, ela se manifesta em cada detalhe das Escrituras. Nós servimos a um Deus que nos encontra no caminho. De fato, Ele alinha corações, Ele alcança os perdidos. Por mais que muitas das vezes as pessoas vivem situações tão complicadas, tão difíceis, mas ninguém fica inerte quando Jesus o encontra. Talvez você está aí na sua casa, vivendo tantas situações, mas nesse exato momento Jesus está indo ao seu encontro. Por intermédio das Escrituras, a graça de Deus está te alcançando, pois é o Senhor que vai ao nosso encontro, é o Senhor que nos busca no caminho. Esse é o Jesus que nós servimos. E ser encontrado por Jesus é a maior dádiva que um ser humano pode receber. E é isso que aconteceu com aqueles dois discípulos. Agora, essa narrativa ela está inserida no Evangelho de Lucas. Sabemos que Lucas, ele também é autor do livro de Atos. O seu Evangelho, ele traz uma detalhada pesquisa sobre Jesus. Então, como um bom historiador, Lucas, ele fez uma averiguação de fatos envolventes sobre a vida e a obra de Jesus. Diferente dos outros evangelistas, Lucas, ele traz detalhes da narrativa bíblica para que as palavras e milagres de Jesus pudessem ser contextualizadas com os demais evangelhos. Então nós temos aí 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um foi escrito com um propósito. Há uma diversidade entre eles, mas também há uma unidade em trazer milagres, fatos e a vida de Jesus. Então o seu objetivo foi apresentar a humanidade de Jesus. Ele exibe um Jesus humano que tem compaixão pela humanidade. E há muitos detalhes no Evangelho de Lucas que nós não encontramos em outros evangelistas. Por exemplo, Lucas narra a respeito da infância de Jesus. Ele narra fatos exclusivos. E essa passagem que nós acabamos de ler, somente o evangelista Lucas narra com detalhes. Nós também encontramos em Marcos, capítulo de número 16, o mesmo texto, porém apenas 2 versículos falando desses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Agora, precisamos analisar também o contexto do texto que nós acabamos de ler. Esse texto que lemos aconteceu no domingo da ressurreição, que conhecemos como domingo de Páscoa. Segundo o que nós entendemos com base nos textos bíblicos, Jesus ele morreu numa sexta-feira e ao final do dia ele foi sepultado. Os evangelistas narram que Jesus ele foi sepultado através ali de 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, com base em Lucas 23:50 e João 19:38. No dia seguinte, num sábado, haviam guardas vigiando o sepulcro. Mateus capítulo 27, versículo 62. E aí uma pedra muito pesada foi colocada ali no sepulcro. Não havia nenhuma possibilidade de alguém invadir ali ou tentar fazer alguma coisa. Mas no domingo, ao amanhecer, sobreveio um terremoto, a pedra foi removida e um anjo do Senhor estava ali quando Jesus ressuscitou. Jesus ele ressuscitou. Jesus está vivo. O texto bíblico de Mateus 28:4 diz que os guardas ali tremeram de medo e não puderam fazer nada.
Em seguida, a narrativa bíblica diz que algumas mulheres vão ao sepulcro e percebem que a pedra foi removida. Um anjo aparece e diz: o Jesus que vocês procuram não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito, com base em Mateus 28, versículo 6. Então, depois disso, os apóstolos são informados, Pedro e João vão ao sepulcro e compreendem que Jesus, de fato, ressuscitou. Em seguida, Jesus ainda aparece a Maria Madalena e também a outras mulheres, e tudo isso ali no domingo pela manhã. E aí nós chegamos nessa narrativa que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Provavelmente na parte da tarde, aqueles dois homens, eles que estavam reunidos ali com os discípulos, vale ressaltar que eles não faziam parte do ciclo mais íntimo de discípulos de Jesus, mas eles também eram discípulos e caminhavam ali próximos. Um deles, segundo o texto bíblico, chamava Cleopas, e o outro, nós não sabemos o nome. Agora, provavelmente, após o almoço, esses dois discípulos, no domingo da ressurreição, resolvem deixar Jerusalém em direção a um vilarejo chamado Emaús. Emaús provavelmente ficava ali entre 10 e 11 quilômetros de Jerusalém. Agora imaginem, por volta de meio-dia, aqueles dois discípulos resolvem sair de Jerusalém e ir até Emaús, debaixo de um sol quente, debaixo ali de um calor muito forte, também pelas estradas empoeiradas de Israel. Agora, eu creio que Deus, na sua providência e direção, inspirou Lucas para trazer esse relato rico em detalhes, para alinhar o nosso coração no dia de hoje. Porque nós servimos um Deus que nos encontra no caminho. Já entrando no texto, nós entendemos que é Jesus que vai ao nosso encontro. Não somos nós que damos o primeiro passo até Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que de fato vamos até Ele. Ele que vem ao nosso encontro. Mesmo perdidos, mesmo sem esperança, mesmo vivendo duras realidades, Ele se dispõe a nos encontrar. E aí, quando nós entramos aqui no texto, esse texto, ele traz 5 aplicações. E eu tenho certeza que ao findar desta mensagem, nós vamos sair com o coração cada vez mais alinhado ao propósito de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, os dilemas da vida tendem a nos cegar diante da presença de Jesus. Do versículo 13 até o versículo 16, nós temos o entendimento que provavelmente aqueles dois discípulos, eles viram Jesus morrer. Eles estavam ali e viram a morte de Jesus na cruz. Eles também ficaram praticamente o sábado após a morte de Jesus naquelas dúvidas e incertezas com relação a tudo aquilo que ele tinha pregado a respeito do reino de Deus. Eles também ouviram rumores da ressurreição de Jesus. E quando Jesus apareceu ali entre eles, no caminho em direção a Emaús, o texto bíblico diz que eles não o reconheceu, porque os seus medos e dúvidas impediram eles de ver Jesus. E aí a primeira pergunta que eu faço para nós é a seguinte: o que tem impedido você de ver Jesus? O que tem impedido você de contemplá-lo na sua vida? Talvez Jesus já se manifestou de todas as formas, por intermédio da palavra, por intermédio de situações, mas muitas das vezes essas situações têm impedido você de ver Jesus. E foi o que aconteceu com aqueles dois discípulos. Eles estavam temerosos, com medo, com dúvidas, e todas essas dúvidas acabaram sendo como uma viseira, não deixando que eles contemplassem Jesus. A segunda pergunta que eu faço: quais são as barreiras que você mesmo tem colocado para Jesus
chegar até você. Aqueles discípulos, eles estavam com medo, eles estavam temerosos, mas muitas das vezes os problemas têm sido como barreiras. Muitas das vezes as dúvidas também têm sido essa barreira. Mas Jesus se manifesta todos os dias a nós. Porém, muitas das vezes o nosso coração está totalmente distante de Jesus. Então, nesse dia de hoje, que nós possamos alinhar o nosso coração aos propósitos do Senhor, pois Ele é um Deus que nos encontra no caminho. Não importa, Ele te encontra no caminho. E aí entramos na segunda aplicação desse texto. Uma compreensão errada sobre Jesus pode nos levar a um caminho errado. Do versículo 17 ao versículo 24, nós temos um entendimento com relação a isso. Aqueles dois discípulos estavam tristes, porque na cabeça deles Jesus era um líder político. Jesus, ele reinaria e colocaria Israel na posição de país mais poderoso do mundo. Era a expectativa que muitos tinham de Jesus. Só que quando Jesus morreu, as esperanças daqueles dois se foram. Eles estavam tão tristes que literalmente colocaram os pés na estrada. Eles saíram do propósito, saíram de Jerusalém e foram até Emaús. A primeira pergunta com base nessa segunda aplicação: qual é a sua compreensão sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Porque aqueles discípulos, eles tinham uma compreensão totalmente errada sobre quem era Jesus. Agora, será que muitos de nós também, no caminhar ou no caminho, estamos tendo uma compreensão errada sobre quem é Jesus? A segunda pergunta que eu faço é: o que Jesus significa para você? Será que Jesus é tudo na sua vida? Será que Jesus, ele é 100% Deus na sua vida? Ou será que você tem colocado outras coisas no lugar de Jesus? Jesus, ele precisa ser o centro de nossas vidas. Jesus, ele ressuscitou para ser o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Ele precisa estar no centro de nossas vidas. E a terceira pergunta que eu faço é se o nosso entendimento sobre Jesus é baseado em qual fonte? Será que você conhece o Jesus das Escrituras? O Jesus que se revelou a nós? Ou você segue um Jesus de acordo com o que você acha? Sabe o que acontece muitas das vezes? Há muitas pessoas fazendo um Jesus em suas cabeças que não corresponde com a realidade. E acabam se decepcionando. Então muitas das vezes coloca a culpa em Jesus, sendo que o Jesus que eles criaram não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus das Escrituras, não é o Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, não é o Jesus que nos ama a ponto de ter entregado a sua vida para nos resgatar, não é o Jesus que ama, mas que também deseja que nós o obedecemos. Esse é o Jesus que nós devemos servir. E aí, essas pessoas, após se decepcionar, seguem um outro caminho que não é o caminho de Jesus. Há tantas pessoas perdidas por aí, porque elas não seguem o Jesus revelado nas Escrituras. Há muitas pessoas que criaram Jesus na cabeça delas, que não é o Jesus que nós conhecemos com base na Bíblia. Meus amados irmãos, tudo aquilo que precisamos saber sobre Jesus se encontra na palavra, na Bíblia. A Bíblia contém tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Jesus. Mas muitas pessoas preferem viver de acordo com aquilo que elas acham. E aí nós entramos agora no terceiro ponto dessa exposição do texto. Em terceiro lugar, Cristo no caminho se revela a nós. Do versículo 25 ao 27 nós temos essa compreensão. Aqueles discípulos acompanharam Jesus durante 3 anos do ministério de Jesus e não compreenderam a sua verdadeira
missão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes estar entre os crentes num culto não faz de nós cristãos. Estar dentro da igreja, muitas das vezes, não faz da gente cristãos genuínos. Nós só seremos cristãos convertidos se, por intermédio das Escrituras, seja gerada em nós uma fé salvífica, uma fé verdadeira, uma fé que confronta, uma fé que muda a nossa maneira de compreender o mundo, não de acordo com a nossa maneira, mas de acordo com aquilo que Jesus deixou para nós por intermédio das Escrituras. Há tantas pessoas por aí perdidas, porque de fato elas não têm essa compreensão. Agora, será que nós de fato estamos caminhando no propósito? Será que de fato a gente tem essa compreensão que Jesus nos encontrou e a partir de agora não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive através de nós? Então os discípulos no caminho de Emaús, eles receberam a semente da palavra de Deus. O texto bíblico, a partir do versículo de número 26, vai trazer essa realidade. Eles tinham uma compreensão errada de Jesus. Eles tinham uma compreensão errada de quem era Jesus. Mas quando Jesus expôs, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus expôs as Escrituras, o entendimento deles foi mudado. E é isso que está acontecendo nessa tarde. O Espírito Santo está te confrontando, o Espírito Santo está te mostrando, o Espírito Santo está trazendo luz sobre a sua vida, para que você tenha a compreensão verdadeira sobre quem é Jesus. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. E quando essa palavra se revela em nosso coração, ele muda estações, corações são convertidos, vidas são transformadas, e o nome dele é exaltado através de nossas vidas. Ninguém fica inerte diante da presença de Jesus. Jesus, quando entra na nossa vida, Jesus transforma, o pecado é tirado, as mazelas ficam para trás, e uma nova vida ele nos dá. Foi o que aconteceu com aqueles dois discípulos. E aí nós chegamos no quarto ponto. Quando Jesus nos encontra, ele precisa fazer parte da nossa vida. Do versículo 28 até o versículo 31, nós temos essa compreensão. Imaginem a cena. Jesus caminhou com aqueles discípulos por cerca de 10 quilômetros. Não é uma distância curta, é uma caminhada boa. Talvez ali uma caminhada de 1h30, 1h40, 2 horas, dependendo da velocidade, dos passos. Talvez 2h30 de caminhada. Talvez pararam para tomar uma água, enfim. Mas durante aquele trajeto, Jesus plantou a semente da palavra no coração daqueles dois homens. Só que quando eles chegaram nas suas casas, aí que aconteceu o detalhe. Eles gostaram tanto daquela conversa, que eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Precisamos convidar Jesus para fazer parte das nossas vidas. Precisamos convidar Jesus para morar em nosso coração. Jesus, ele precisa habitar dentro de nós e fazer morada em nós. Paulo vai dizer que nós estamos crucificados com Cristo e agora não somos nós mais que vivemos, é Cristo que vive em nós e através de nós. Quando Jesus se revela em nossas vidas, quando Jesus nos encontra, as atitudes são mudadas. Ninguém fica da maneira como está. Jesus, ele muda as nossas vidas. Se outrora nós mentíamos, agora nós não vamos mentir mais. Se outrora nós desobedecíamos, nós não vamos desobedecer mais. Se outrora nós vivíamos afastados, agora estamos próximos a Deus por intermédio dele, pois Cristo nos reconciliou com o seu sangue. Jesus então entra na vida daqueles dois discípulos. Antes eles tinham uma compreensão, como a compreensão de Jó. Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas quando ele passou por aquela provação, e no final ele foi aprovado, ele vai dizer que agora os seus olhos enxergam a Deus. Aqueles discípulos tinham uma compreensão de Jesus apenas de ouvir falar. Mas a partir do momento que Jesus encontrou aqueles dois no caminho de Emaús, a vida deles nunca mais foi a mesma. Sabe por quê?
porque a presença de Jesus traz confronto, pois o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Será que de fato Jesus já te encontrou? Será que no caminho você teve esse encontro com Jesus e você permitiu que Jesus entrasse na sua vida e fizesse morada em você? Ou você chamou Jesus para dentro, mas na hora de Jesus entrar no seu quarto, você falou: Jesus, você fica aqui, porque a partir dessa porta, quem toma conta sou eu. Jesus precisa ser tudo em nossas vidas. Jesus precisa tomar conta de todas as áreas das nossas vidas. Talvez você está vivendo uma vida distante do Senhor, porque você não o convidou para entrar na sua vida por completo. Jesus está lá sentado no sofá da sua sala, sendo que Jesus quer fazer parte de toda a sua vida. Mas a palavra de Deus hoje nos confronta para que todos nós possamos deixar Jesus ser o centro das nossas vidas. Amém? E aí nós entramos no quinto ponto da exposição desse texto. Quando Jesus nos encontra, os nossos passos são realinhados. Com base do versículo 32 ao versículo 35. Antes, os discípulos, eles fugiram de Jerusalém. O texto bíblico nos diz que eles deixaram Jerusalém e foram para Emaús. Mas a partir do momento que Jesus apareceu ali, caminhou com eles por cerca de 10 quilômetros, entrou na casa deles, ceiou com eles, no partir do pão, o texto bíblico diz que o Senhor simplesmente desapareceu na presença deles. A partir daquele momento eles tiveram uma compreensão verdadeira sobre quem era Jesus. A partir daquele momento, eles resolvem retornar ao lugar de onde não deveriam ter saído. E aí o texto bíblico vai dizer que eles retornam para Jerusalém. Sabe por quê? Porque o encontro com Jesus proporcionou mudanças àqueles dois discípulos. Mas também por meio deles, outras pessoas conheceram o Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, abrindo um novo e vivo caminho, para que todos pela fé pudessem crer no seu sacrifício. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo essa semana conhecida aí, né, como a Semana Santa. Hoje é sexta-feira da Paixão, né? E domingo da Páscoa. Nós vivemos esse tempo, mas muitas das vezes a gente não lembra de fato daquilo que Jesus fez por nós. Você talvez é convertido há tanto tempo e você esquece que um dia Jesus o encontrou. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Mas muitas das vezes você está caminhando e as adversidades e as situações fazem com que você esqueça daquilo que Jesus fez por você na cruz. Mas lembra de uma coisa: cada gota do sangue de Jesus derramado na cruz não foi em vão. Cada gota de sangue derramada foi para nos proporcionar salvação e vida eterna. Nós estávamos perdidos e um dia Ele nos encontrou no caminho. Nós estávamos afastados e um dia Jesus nos encontrou. Ele nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou agora como filhos amados de Deus, salvos, redimidos, e agora caminhamos de acordo com a vontade dele. E o desejo dele é que todos nós possamos andar em santidade, entendendo que quando nós tivemos esse encontro, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Eu lembro, certa vez, nos meus momentos ali de estudo, lendo as Escrituras, e Deus me falou muito forte nesse texto. Um texto que traz detalhes que em nenhum outro lugar das Escrituras nós encontramos. Como eu disse, Marcos, ele traz o mesmo texto, mas ele não narra detalhes. Esse encontro de Jesus com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Porque muitas das vezes nós estamos
fugindo da vontade do Senhor. Ao invés de permanecer onde Jesus quer que a gente fique, a gente entra por caminhos que o Senhor não quer que a gente entre. Mas aí, diante de tudo isso, o texto bíblico nos traz a compreensão que devemos viver a realidade. E o desejo é que o Senhor esteja cada vez mais trazendo compreensão em nosso coração, que somente Ele pode nos salvar. Somente Ele pode trazer a vida eterna. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há vida fora de Jesus. E é Ele que vai ao nosso encontro, porque o desejo dele é que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa tarde. Eu gostaria de orar e eu gostaria que você tivesse essa compreensão, que nós servimos um Deus que nos encontra no caminho. Talvez você chegou até aqui totalmente perdido. Talvez você chegou aqui totalmente sem direção. Talvez você que está me assistindo se encontra nessa situação. Talvez você não tenha a compreensão de quem é de fato Jesus. Talvez o Jesus que você conhece é um Jesus que as pessoas dizem lá fora, é um homem sábio, é um homem de luz. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. Além dele nos mostrar o caminho, porque ele é o caminho, ele nos encontra e alinha os nossos corações para vivermos a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe e que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade para a glória do Senhor Jesus. Amém?